Enfim, sexta, o debate que analisa a semana, discute o Brasil e coloca Minas no centro da conversa. Olá, ouvintes! Estamos começando mais um Enfim Sexta, o nosso encontro semanal com análise crítica, progressista e popular sobre o que acontece em Minas Gerais, no Brasil e no mundo. Eu sou a Flora Vilela e quem está aqui comigo no estúdio do Brasil de Fato MG é a Ana Vasconcelos. Oi, Flora! E aí também para os nossos queridos ouvintes, por hoje a gente não podia deixar de tratar sobre um assunto que foi a aprovação histórica na quarta-feira dessa semana na Câmara dos Deputados do fim da escala de trabalho 6x1 e por isso o nosso programa de hoje vai ser especial sobre esse tema. Obrigada, presidente. Quero cumprimentar os movimentos sociais, o movimento VAT, as forças sindicais, os parlamentares, deputados, Vossa Excelência, o presidente Lula, que trabalharam de maneira incansável para entregar ao povo brasileiro e à classe trabalhadora a redução da jornada de trabalho neste país. Muitos atuaram e trabalharam contra os interesses do povo, mas a luta organizada, o compromisso do presidente Lula, a insistência dos movimentos sociais barraram qualquer tentativa de obstruir um avanço entregue à mão dos trabalhadores. A escala 6x1 é desumana, a escala 6x1 rouba a esperança, rouba a dignidade e é ainda mais perversa as mulheres, as mães, a comunidade jovem que se vê completamente massacrada em uma escala de trabalho que não permite que a pessoa tenha vida. As pessoas precisam trabalhar para viver e não viver para trabalhar. Presidente, nós estamos alegres, nós estamos felizes porque nós fizemos os inimigos da classe trabalhadora morder a língua, voltar atrás, recuar nas suas posições, reconhecer que esta proposta é boa para o Brasil e, por último, relembrar e agradecer imensamente ao nosso grande presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que comprou essa briga, se colocou ao lado dos trabalhadores brasileiros e vai nos permitir entregar. E é para tratar sobre esse tema tão especial que está por aqui o Daniel Vardir, diretor do Sindirede BH e integrante do movimento Vida Além do Trabalho, o VAT. Tudo bem, Daniel? Oi, gente, tudo bem? É isso mesmo. Dá um bom dia para os ouvintes, para a Flora, para a Ana. Um momento muito especial aí para a gente debater esse tema. É isso, uma vitória histórica da classe trabalhadora que há quase 40 anos não via, a redução da jornada de trabalho aqui no nosso país. E hoje a gente comenta também sobre a decisão do governo de Donald Trump de declarar as organizações criminosas Primeiro Comando da Capital, o PCC, e Comando Vermelho como organizações terroristas, né, Flora? É isso. Então, já curte o episódio, compartilha com quem se interessa por esses temas que a gente vai tratar hoje e deixa por aqui o seu comentário e bora começar o Enfim Sexta. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Bom, então vamos iniciando. Nessa quarta-feira, o Brasil viveu um momento histórico. Foi aprovada em 2 turnos pela Câmara dos Deputados a proposta de emenda à Constituição que decreta o fim da escala 6x1 no mercado formal de trabalho. A medida estabelece uma nova jornada com um teto de 40 horas semanais e garante 2 dias de descanso para os trabalhadores brasileiros sem redução salarial. A implementação deve se dar gradualmente ao longo de um ano, com uma primeira fase passando a valer 2 meses depois da publicação oficial da futura emenda e já garantindo esses 2 dias de descanso remunerado por semana. E essa vitória aconteceu com um placar impressionante de 472 votos a favor e só 22 contrários. Apesar da ampla maioria favorável, os parlamentares da direita relutaram até o último minuto contra a PEC, tendo o PL, o partido, inclusive orientado uma mudança de voto de última hora, pedindo a implementação de uma escala 4x3 como uma forma de atrasar a votação definitiva. Diante disso tudo, Daniel, queria que você relembrasse para a gente como que foi o caminho político dessa medida até a sua aprovação na quarta e também quais são os próximos passos para a implementação definitiva dessa mudança. A gente sabe que a PEC ainda precisa ser também aprovada pelo Senado. Queria que você comentasse quais são as suas expectativas em relação a isso. Não, perfeito. É isso, a gente tá numa semana incrível para a classe trabalhadora, mas não começou agora, né?
Na verdade, se a gente pegar o tema da redução da jornada de trabalho, é uma luta histórica da classe trabalhadora, né? Séculos. E a última vez que se reduziu tem 38 anos, na nossa Constituinte de 88. De lá para cá, não é que não houve lutas dos sindicatos, das centrais sindicais, propostas na Câmara que trabalhassem sobre o tema, né? Inclusive, uma das PECs que estava em tramitação do Reginaldo Lopes é de 2019, então já tem um tempo. Mas algo mudou de uns anos para cá, que tem a ver com uma pessoa em específica, né? É incrível como uma pessoa em específica pode produzir uma mudança tão grande na vida do trabalhador. Que é nosso amigo Rick, né? O fundador do VAT. Ele, para quem não conhece a história dele, é muito interessante. Ele era um balconista de farmácia, né? Um LGBT. Ele tinha um canal que falava sobre pop, música pop. Um canal grande, com 30 mil seguidores. E ele comentava das divas pop e tudo mais. E num determinado momento, lá em 2023, ele faz um vídeo desabafando da situação dele, que é trabalhar 6 dias e folgar só um, que não dá pra viver. Um desabafo sincero, um desabafo que toca a alma do trabalhador. Gente, eu tô aqui revoltado com essa escala 6x1. Sério, eu tô querendo saber. Alguém tem essa informação pra me dar? Quando é que nós, da classe trabalhadora, iremos fazer uma revolução nesse país relacionada à escala 6x1? Gente, é uma escravidão moderna. Moderna não, ultrapassada. Antes fosse moderna. Não existe essa escala 6x1, gente. Eu fico pensando, eu que não tenho filho, que não tenho nada, sou sozinho, não dá pra fazer as coisas. Imagina quem tem filho, tem marido, tem casa pra cuidar. A pessoa tem que se doar pra empresa 6 dias na semana e ter só um dia pra folgar? Isso pra ganhar salário mínimo. Gente, não dá. Não dá. E se a gente não se revoltar, se a gente não colocar a boca no mundo, se a gente não meter o pé na porta, as coisas não vão mudar. Eu quero saber quando que nós, da classe trabalhadora, iremos se revoltar contra essa escravidão ultrapassada chamada escala 6x1. Bizarro. Sério, velho. Não dá. Né? E esse desabafo viralizou. Ele contou com o apoio de influências, né, da área trabalhista, doutor Shimano, que ajudou a viralizar, e a partir dele criou um movimento, o movimento VAT, que ao longo do ano 2023, 2024, foi crescendo na internet, buscou apoiadores daí, e foi acolhido pela deputada Erika Hilton, que apresentou a PEC do fim da 6x1, que é essa que foi apreciada na Câmara. E conseguiu traduzir um anseio da classe trabalhadora, né, que constava nas lutas sindicais, mas que os sindicatos não conseguiam essa mobilização, numa pressão que final de 2024, conseguiu atingir ali as assinaturas necessárias para o protocolo da PEC. Desde 2025, o Hugo Mota senta na PEC, né, não deixa tramitar, mas a campanha segue, o movimento se fortalece, né, para pressionar. E eu acho que, assim, ano passado, as ações que outros movimentos fizeram, né, do plebiscito, né, pela taxação dos super ricos, mas pelo fim da escala 6x1, amplia essa força. E o governo Lula faz um golaço ao comprar a pauta, né? No fim do ano passado, ele compra a pauta, o governo bota sua máquina em exercício para pressionar o Congresso. Chegando nesse momento agora histórico que nem o PL teve a coragem de orientar contra, né? Aquele discurso do Nicolas é vergonhoso. Então, a pressão popular chegou ao ponto de fazer essa votação histórica. Bom, agora vai para o Senado. O Senado é uma câmara mais difícil, né? Sofre menos pressão popular. E a gente já viu o presidente, o Davi Alcolumbre, apresentando uma outra proposta que, na verdade, vai inviabilizar a proposta atual. Mas eu tô confiante que a pressão popular, junto com o governo Lula, vai fazer com que os senadores não distorcem, não alterem aí o que foi aprovado, para a gente ter essa aprovação o quanto antes, ainda esse semestre, se tudo der certo, antes das eleições, para ter essa vitória para a classe trabalhadora. É isso, Daniel. E além de tudo, esse processo acho que é um processo pedagógico, né, para a esquerda e para o povo brasileiro, que demonstra que se a gente tiver o parlamento, uma linha de massas adequada, né, unidade entre o movimento social e o movimento sindical, e o compromisso de um governo de esquerda, né, com a implementação de um programa que é um programa de melhoria para a vida do povo brasileiro, a gente tem chance de ter vitória, né? Assim, acho que é um momento muito importante para nós e vamos aí seguir pressionando para que essa medida seja aprovada também pelo Senado. Mas se do nosso lado nós fizemos essa grande mobilização pela aprovação do fim da 6x1, também é verdade que o lado de lá, né, tentou de toda forma
resistir, né, a essa proposta, né? Uma parcela do empresariado alegou, inclusive, que, enfim, o fim da escala 6x1 traria riscos à economia do Brasil, o que já foi desmentido por diversos estudos. O líder, o presidente do partido deles, foi à imprensa dizer que dariam o sangue para não aprovar o fim da escala 6x1. Se hoje nós estamos votando 5x2, é porque eles obstruíram e impediram a votação do 4x3. Aí levaram uma lambada da classe trabalhadora, levaram uma lambada das forças sindicais, levaram uma lambada da sociedade e agora estão fazendo esse teatro, esse papelão, essa farsa. O trabalhador e a sociedade não é trouxa e vai mandar um recado na urna. Humilhados estão eles que da noite pro dia tiveram mudar a sua posição. Humilhante, presidente, é se tornar deputado ensinando na internet fazer depilação íntima. Isso que é humilhante. Não mudar de posição. Humilhante é não defender as próprias posições. Viva a classe trabalhadora brasileira! Viva o presidente Lula e a nossa luta pelo fim da escala 6x1! Por outro lado, a aprovação foi muito comemorada, né, pela base do governo Lula e também pelos setores populares e progressistas no Brasil, que têm se mobilizado nos últimos meses, né, para pressionar o poder público em prol do fim dessa escala. Esse campo, né, que defende a PEC que foi aprovada, né, argumenta que o fim da escala 6x1 é, antes de tudo, uma resposta necessária, né, para uma crise silenciosa que existe também no campo da saúde pública, né? Isso porque dados apresentados mostram que o INSS tem gastado cerca de 1 bilhão anualmente apenas com afastamentos e licenças motivadas por transtornos de saúde mental e esgotamento, né, causado, intensificado por essa escala de trabalho. É isso, Ana. Inclusive, outros argumentos favoráveis à nova escala, então uma escala 5x2 máxima, né, de trabalho, apontam que esse dia livre possibilitaria um maior convívio familiar, mais tempo para uma possível busca de estudos, para descansar, para resolver os pepinos do dia a dia. O Brasil, de fato, tem, inclusive, tratado muito disso. A gente falou bastante disso no Dia das Mães, conversando com mães que trabalham na 6x1 e mostrando também como que isso atrapalha esse processo familiar, porque não dá tempo de, em um dia, você resolver todas as questões de casa, resolver todas as questões, enfim, de saúde, acompanhar os filhos. E aí, diante disso, Daniel, eu queria que você trouxesse pra gente, na sua visão, o que muda na vida do trabalhador com o fim da escala 6x1 e de que forma e por que esses impactos são diferentes também quando a gente fala do dia a dia das mulheres. É interessante essa pergunta. A gente aqui do Sindicato da Educação representa também os terceirizados, que são escala 6x1, 44 horas de trabalho. Quando no final de 2024, né, teve esse boom, aquela grande manifestação pelo fim da 6x1, eu conversei com o sindicato. Já era nossa pauta a redução. Eu falei, gente, tem que ser centralidade. Tem algo diferente, a gente tem que se jogar para isso. E em 2025, nós fizemos uma greve gigantesca, colocando 4, 5 mil trabalhadores terceirizados na rua, pela pauta salarial, condição de trabalho, mas pelo fim da 6x1, a redução da jornada de trabalho. E era interessante, Flora, porque a nossa categoria terceirizada é essencialmente mulher e mulher negra. Eu diria que é 80%. E muitas chegavam para mim e falavam, Daniel, eu não quero que me reajuste o salário. Reduz a minha jornada, eu quero estar com meus filhos, eu quero cuidar da minha casa, eu quero ter tempo pra viver. Se você puder, eu ia pra negociação, né, ela falava assim pra mim, muito, muito bonitinho, esquece todas as pautas, conquista isso pra mim que eu já vou estar super feliz. E representa isso. A vida, especialmente das mulheres, com a dupla e tripla jornada, esse avanço vai permitir cuidar mais da saúde, descansar, então é essencial. E eu tenho a felicidade de dizer que essa mobilização que a gente fez aqui na nossa categoria, nós conquistamos a redução da jornada de trabalho antes mesmo do Congresso para boa parte da nossa categoria. Das cantineiras, faxineiras, apoio do cano, artistas de fotografia, hoje já reduziu uma luta inspirada, né, por essa movimentação nacional. Então a gente conseguir avançar para o conjunto da classe trabalhadora, eu tenho certeza que muitos locais de trabalho, a produtividade vai aumentar, o número de licenças vai cair, né? Isso é observado em outros países também, né? Porque quando você vai trabalhar a exaustão, você pifa. Então você tem mais tempo de descanso, mais tempo para o lazer, para a cultura, para a formação. Vai melhorar muito a vida do trabalhador em todos os aspectos. E a saúde é um dos temas centrais também, que eu tenho certeza que vai melhorar de forma direta.
É isso, Daniel. Inclusive, para o nosso ouvinte, acho que é muito interessante. A gente, como eu disse, tem há quase um ano tratado muito disso aqui nos Enfim Sextas, falado muito disso nos Visões Populares, várias entrevistas, seja com pesquisadores, seja com pessoas que trabalham nessa escala, trazendo também como que é esse processo e por que isso é muito viável, né? Por que isso, inclusive, tem um potencial de ajudar na nossa economia. Para além disso, há alguns episódios do Visões Populares para trás, a gente tratou com uma pesquisadora sobre a importância desse processo também para combater a misoginia no Brasil. Ela traz muito, pensando nos movimentos Red Pill, como que é importante que os familiares estejam em casa para ajudar esses meninos, acompanhar esses meninos a não caírem nesse tipo de cilada, né? Nesse tipo de discurso misógino que afasta tanto a gente entre nós, né? Então, se você estiver também interessado em ouvir sobre esse assunto, é só procurar o Visões Populares no nosso canal do YouTube ou do Spotify. A gente também abordou sobre isso num episódio recente, que, enfim, acho que contribui muito para essa pauta, para a gente se formar para daqui para frente também pressionar o Senado para que isso seja aprovado o mais rápido possível e passe a valer na vida dos trabalhadores e das trabalhadoras. Verdade, Flora, os trabalhadores e o Brasil só têm a ganhar com o fim da escala 6x1, né? Se os empresários estão dizendo que o fim da escala 6x1 vai quebrar o Brasil, isso é uma mentira, né? O Brasil não quebrou quando a gente conquistou o fim da escravidão, não quebrou quando a gente conquistou férias remuneradas, não quebrou quando a gente conquistou o 13º salário. A conquista de direitos trabalhistas não quebra o Brasil, né? Então, muito pelo contrário, na verdade, reduzir a exploração ao trabalhador e à trabalhadora é algo que só vai trazer benefício, tanto para o dia a dia desse trabalhador, que vai ter mais tempo para passar com a família, para cuidar da saúde, para exercer atividades de lazer, mas também para a própria economia, né, que deve circular cada vez mais com os trabalhadores, enfim, tendo tempo também para acessar equipamentos de cultura, para acessar a cidade, né, com certeza isso vai trazer muitos benefícios para o nosso país e para o nosso povo. Então espera só um momentinho que a gente já volta com o nosso Enfim Sexta. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Bom, gente, aí mudando um pouco de assunto, saindo da pauta positiva e falando sobre umas questões complicadas dessa semana, nessa terça-feira, o senador e pré-candidato à presidência da República, o Flávio Bolsonaro, do PL, se encontrou com o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, lá na Casa Branca, em Washington. E para diversos analistas, esse encontro pode ser interpretado não só como uma tentativa de mostrar uma relação próxima entre Trump e a família Bolsonaro, mas também como uma forma de desviar a atenção das notícias relacionadas ao Flávio Bolsonaro e ao banqueiro Daniel Vorcaro, que tinham aparentemente uma relação muito próxima, inclusive o Flávio tendo pedido dinheiro para a produção de um filme sobre o pai dele chamado Dark Horse, supostamente para a produção, né, do filme. É isso, Flora, e de acordo com o próprio filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, no encontro com Trump foi solicitado que o presidente dos Estados Unidos declarasse o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas internacionais. O Flávio afirmou ainda que, caso ele seja eleito, ele deve incluir o Brasil no chamado Escudo das Américas, que é um grupo formado por Trump com países governados pela extrema-direita. Além disso, ele ainda teve a audácia de oferecer aos Estados Unidos as terras raras e os minerais críticos brasileiros. E aí, 2 dias depois desse encontro, nessa quinta-feira à noite, o Departamento de Estado norte-americano decidiu efetivamente declarar as organizações criminosas PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas internacionais. Isso aconteceu depois de mais de um ano de negociações entre o governo brasileiro e os Estados Unidos, e uma clara posição contrária à medida por parte do governo Lula, né, do governo brasileiro. O principal argumento contrário a essa inclusão é que a medida poderia colocar em risco a nossa soberania nacional, abrindo espaço para ações militares norte-americanas no nosso território sob um pretexto de combate ao terrorismo, né? E aí, Daniel, para você, qual que é o real intuito desse encontro entre o Flávio Bolsonaro e o Trump? E, na prática, o que essa classificação pode significar para o nosso país? Eu acho importante a gente debater esse tema, porque a gente vem de uma semana, né, vitoriosa, e o principal erro que a gente não pode cometer é achar que a situação mudou. A gente tem um desafio gigantesco que é derrotar a extrema-direita. E o jogo tá sendo jogado, né?
as denúncias em relação ao Flávio Vorcaro é importante, né? Porque o Flávio cai nas pesquisas, mas é isso. Foi uma jogada para mudar o tom das redes aí, do que se fala em relação ao Flávio, e trazer que é uma família que tem uma influência com o principal fascista, né? O principal imperialista aí, que é os Estados Unidos. Foi uma articulação para demonstrar isso para a classe econômica, para os seus eleitores, para tentar virar o jogo que, desde a denúncia de Vorcaro, estava muito mal para eles. Agora, gente, é importante deixar claro também que ninguém é contra o combate às organizações criminosas. Pelo contrário, na verdade, o governo Lula está fazendo um excelente trabalho com a Polícia Federal, enfrentando onde se deve enfrentar, que não é nas comunidades, é lá na Faria Lima. Você colocar essas organizações criminosas como terroristas, que não têm viés ideológico, é viés só do lucro, pode abrir brecha para poder ter interferência. Foi a mesma justificativa usada para sequestrar o presidente Maduro, que é uma organização criminosa. Não vou achar que é o mesmo caso que vai acontecer com o nosso presidente Lula, mas abre brecha para justificar interferência direta. Então a gente tem que repudiar. A extrema-direita está em jogo, né? Inclusive aproveitar o espaço aqui para repudiar o título de cidadão honorário que a Câmara Municipal do PH vai dar para o Flávio na próxima terça-feira. É um absurdo. O Flávio não contribui em nada com a cidade de Belo Horizonte. Pelo contrário, né? Então o nosso repúdio, e a gente tem que ficar em alerta, né? Não é bom para o país essa classificação. Quer ajudar no combate ao crime organizado? Vamos prender os criminosos que estão lá nos Estados Unidos. Vamos prender Eduardo Bolsonaro, né? Vamos prender o blogueiro Alan, que são criminosos que estão lá sob a tutela dos Estados Unidos, né? Então, a gente pode estabelecer parcerias de combate ao crime com outros países, mas esse formato, isso que foi apresentado, abre brecha para interferência imperialista no nosso país. Verdade, Daniel, muito, muito perigoso, né, assim, esse precedente de interferência que se abre num ano eleitoral que tende a ser decisivo para o nosso Brasil, né, em que novamente a gente vê uma disputa acirrada entre a extrema-direita, inclusive representada aí por Flávio Bolsonaro, a família Bolsonaro, e o campo progressista, né, e o campo democrático, assim. Queria aproveitar e dizer para o nosso ouvinte que nesse sábado, dia 30 de maio, vai acontecer na Quadra dos Metalúrgicos, em Contagem, um encontro estadual das esquerdas de Minas, com Lula por Minas e pelas Gerais. Esse encontro vai reunir 1.000 lideranças de todas as regiões do estado, com o objetivo de debater justamente sobre isso. Como enfrentar a extrema-direita nesse ano de 2026. Essa extrema-direita, né, que tem a sua atuação aqui no nosso país, mas que está também completamente ligada, vinculada à extrema-direita internacional, né, ao próprio Donald Trump, que tenta, né, entregar a nossa soberania, tenta entregar a nossa democracia, os nossos recursos naturais, e esse encontro vai debater isso, mas mais do que caracterizar como a extrema-direita tem atuado, a ideia é conseguir pensar como que o nosso campo, então, precisa atuar, né? Qual é a resposta que o campo progressista precisa dar diante desse cenário? Quais são as nossas pautas? Quais são as nossas bandeiras, né? Qual é a contribuição que a esquerda precisa dar nesse ano eleitoral? Esse encontro, ele é a síntese de um processo que começou nas regiões, tiveram vários encontros regionais preparatórios, né? Na maior parte das regiões aqui de Minas, debatendo também quais são as pautas locais, e vai ser fundamental, né, para organizar a base do presidente Lula e o campo progressista e democrático de Minas Gerais para as eleições desse ano, né, Flora? É isso, inclusive para o nosso ouvinte que quiser também se aprofundar nesse assunto, a gente tratou disso no Visões Populares dessa semana com o Silvio Neto, que é coordenador do MST aqui em Minas Gerais, um dos coordenadores, e que tratou sobre esses desafios que o nosso campo popular tem para esse ano, mas para daqui para frente, para fazer esse enfrentamento à extrema-direita que tem se articulado de maneira mundial, né? Então, que tem esse apoio agora muito escancarado com essa medida e, enfim, essa possibilidade de intervenção na nossa eleição, no nosso processo democrático, como que é importante que a gente se organize e como é possível que a gente se organize para defender os nossos processos internos, os nossos direitos e a nossa pauta, o nosso projeto para o Brasil que a gente quer para o futuro.
Então, bora participar. Amanhã, dia 30, a partir das 9 horas, na quadra dos Metalúrgicos, em Contagem, aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. E dito isso, nosso Enfim Sexta de hoje vai ficando por aqui. Eu queria agradecer muito a participação do Daniel Vardil, do nosso VAT. Que bom poder estar comemorando essa vitória que a gente teve na Câmara contigo hoje, Daniel. Espero que no nosso próximo programa a gente venha comemorar também a aprovação do fim da escala 6x1 no Senado. Eu que agradeço o convite. Temos que comemorar mesmo, mas ficar atento. E todo mundo, pressão no Senado para a gente voltar aqui e estar comemorando a aprovação definitiva dessa grande vitória para a classe trabalhadora. É isso, gente. Então, todo mundo atento para pressionar o poder público para que essa vitória se consolide para nós. E aí, dito isso, a gente se vê na próxima sexta-feira, ao meio-dia, no canal do Visões Populares, aqui no Spotify ou no YouTube, na Rádio Autêntica Favela FM ou no site do Brasil de Fato MG. Se você está ouvindo a gente agora pelo YouTube ou pelo Spotify, não se esqueça de dar 5 estrelas para o podcast, comentar por aqui o que achou do episódio e compartilhar o episódio com todos os seus amigos. Um abraço! Se você está nos ouvindo pela rádio, perdeu alguma parte do programa, quer escutar de novo ou mandar para alguém, basta procurar Visões Populares lá no Spotify ou Brasil de Fato MG no YouTube. Não se esqueça também de acompanhar o Brasil de Fato MG nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. É só buscar @Brasil de Fato MG em todas as principais plataformas. Acompanhe também o nosso site www.brasildefato.com.br/MG. Até a próxima semana. Um abraço. Encerramos por hoje, mas o debate não termina aqui. Na próxima semana, o Enfim Sexta volta com tudo para analisar os principais acontecimentos de Minas, do Brasil e do mundo. Até lá! Esse episódio do Enfim Sexta teve a apresentação de Flora Vilela e Ana Carolina Vasconcelos. A produção, o roteiro e a edição de áudio ficam por conta de Flora Vilela e a divulgação é da Lucileia Miranda.